Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, Parolovers! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal dos Paroleiros, para você que está aí curtindo a gente há 152 semanas, trazendo um conteúdo bíblico profundo e, por que não, leve, descontraído, divertido. Essas são as rodas de parola, são 4 amigos que resolveram gravar suas conversas, mesmo estando cada um num canto do país. Estamos aqui nos nossos estúdios improvisados em São Paulo, em São José dos Pinhais, e hoje o oráculo que não está conosco lá em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Seja você que nos assiste, você que nos ouve, bem-vindo mais uma vez. Vamos dar início, então, ao segundo bloco dessa parola. E aí, meninos, vamos embora com tudo que tem direito hoje? Bora lá, que hoje Bora. É dia de parola. Bora lá. Bom, como a gente está fazendo já nas outras parolas dessa série, e eu acho que isso tem sido o grande diferencial dessas conversas nossas, tenho escutado uns feedbacks muito interessantes, alguns comentários nas nossas redes sociais. No primeiro bloco, a gente aborda a questão histórica e teológica do texto, da pergunta em si, trazendo o contexto, trazendo tudo mais. E no segundo bloco, a gente pega essa pergunta, né, que tem um tema por trás, e a gente traz para os nossos dias atuais, como se Deus estivesse fazendo essa pergunta para cada um de nós no dia de hoje. E aqui eu queria ver com vocês se vocês concordam comigo. A pergunta é mais ou menos óbvia, mas mesmo assim eu quero perguntar para vocês. Vocês concordam comigo que o tema central dessa pergunta é o senhorio de Deus? Sim? Concordo. Ou não, Will? Eu ia falar não só para te dar uma zoada, mas eu concordo. Então aqui a gente está falando a respeito do senhorio de Deus, né? A relação do homem com o senhorio de Deus. O quanto o homem está disposto e disponível a se submeter a esse senhorio de Deus. Bom, antes de fazer a pergunta para Moisés, Deus traz uma série de outras perguntas anteriores, que são perguntas, como o Wilson sempre fala, são perguntas retóricas, né? Que são respostas óbvias, né? Respostas do lugar comum que vêm numa sequência para poder construir um raciocínio. Então, Deus foi fazendo uma série de perguntas, dizendo assim, olha, quem faz a boca do homem, quem faz ele surdo, quem faz ele mudo e tudo mais. Ou seja, ele traz uma afirmação para a gente de que ele é o Senhor sobre todas as coisas, que ele é o Senhor sobre as nossas vidas, né? Então, a partir desta premissa do senhorio de Deus, quero fazer uma pergunta para vocês dois. Quais hoje, na visão de vocês, pastores, são os principais desafios que o homem moderno, ou seja, a nossa geração aqui, enfrentam para aceitar ou rejeitar o senhorio de Deus? Dura coisa nos pediste, hein? Então começa com o Chan, pronto. Dura coisa. Concordo com você, Wilsinho. Mas enquanto você fez a pergunta aí, Emília, eu creio que é crer. Eu, sem ser redundante, crer no melhor sentido da palavra, de confiar em Deus. Eu não estou aqui advogando Moisés, mas pelo que a gente conhece da história dele, isso aí foi o início, foi o pontapé dele com o Senhor. Então, é só a gente pensar, eu sei que tirando o Wilsinho, que é um kamikaze, né, desde o início até hoje, até hoje você é meio kamikaze, né, Will? A gente se encontra muitas vezes na mesma situação que ele, de crer, né, que Deus vai nos sustentar, de crer que Deus vai estar conosco na hora que as situações forem se apresentando. E o que eu entendo é que, com o passar do tempo, conforme mais experiências com Deus, essa fé, essa confiança, se a gente permanecer no ritmo, né,
tendo as experiências, permanecendo firme, permanecendo fiel, humilde, essa confiança de que Deus vai fazer, que é Ele que está no controle, ela vai aumentando. Porque a gente, como ser humano, muitas vezes a gente se vê numa gangorra. Hora a gente está bem, hora a gente está, né, meio assim, será que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? Mas quando Ele realiza, a gente fica aleluiado, tal, mas daqui a um tempo... né? Então, eu acredito que a maior dificuldade nossa hoje é crer de uma maneira como no primeiro amor, que Jesus vai falar lá com João na ilha de Patmos, né? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí é quando a gente começa a olhar para outras coisas, olhamos para as dificuldades, começamos a afundar como Pedro, a gente tira os olhos do Senhor. Então, talvez nosso maior desafio, né, em pleno 2023 é continuar olhando para Jesus e falar: Ele é o mesmo Deus que se apresentou para Moisés lá naquela sarça. Tudo que ele falou para todo mundo, ele cumpriu. Né? Por que ele não vai cumprir comigo? Por que ele não vai cumprir nos nossos dias? Mas para isso a gente precisa permanecer nele. A gente precisa estar se enchendo dele, buscando diariamente. Eu sei que muitas vezes parece uma redundância a gente falar isso aqui no canal, mas é buscando, porque a gente vai tendo experiências diárias. A gente vai aprendendo, vai confiando cada vez mais nele e vai vencendo essa barreira, né? Então, se a gente vai olhar para Moisés, depois que ele só viveu coisas enormes com Deus, né? Então, assim, tudo bem, a vara, os magos lá conseguiram fazer algo parecido, tal. Mas daqui a pouco, praga, daqui a pouco um mar se abrindo, daqui a pouco maná caindo do céu, codorniz, coluna de fogo, quer dizer, ele só viu coisas grandiosas, mas é porque ele permaneceu. Então, acho que o nosso grande desafio, e aí, assim, permanecer em Deus, não é só a gente tá ligado a um ministério, é a gente estar de verdade ligado a esse Deus Todo-Poderoso. Então, eu creio que o grande desafio é esse, a gente, em pleno 2023, crer nele como a gente criou no início. Eu brinco com o Wilsinho Kamikaze, porque eu lembro do Wilsinho que era, né, ou é 8 ou 80, né? Era isso, Will? Acho que ainda é, né, cara? Se eu te conheço bem ainda, acho que ainda é isso, né? Faca na caveira, mano. E na realidade, sem ser agressivo com ninguém, sem ofender ninguém, a gente precisa manter essa faca aí na caveira para permanecer ali. E entendendo que daqui a pouco a gente fala assim, cara, é Deus que faz tudo mesmo, eu só preciso agora descansar nele, né? É isso que você falou aí, Xandão, a palavra, enquanto você falava, o que veio no meu coração acho que o grande desafio é aquilo que Paulo ele vai falar a Timóteo, né, que no final dos tempos haverá a apostasia da fé. E eu vejo hoje o cristianismo que é absoluto sendo relativizado. Isso é algo... Eu estava conversando com uma pessoa... Hoje, pessoal, você que está nos assistindo, você está nos ouvindo, hoje é quinta-feira, nós estamos gravando aqui para você ser tremendamente abençoado. E na terça-feira eu tive um almoço com uma determinada pessoa e eu estava falando com ela a respeito de conduta e prática de vida, e ela estava falando a respeito que ela está tendo um relacionamento e tudo mais, tal. E eu comecei a falar a respeito de que o crente ele tem que esperar no Senhor, guardar no Senhor e tudo mais. Coisas que hoje a gente não está vendo, e ela falava assim, não, mas eu sou crente, eu frequento a igreja, eu vou na igreja tal, eu sou discipulada, tal. E na hora veio uma nota no meu espírito, e eu falei assim, mas tem coisa errada aí, né? Ela virou e falou assim, não, tem, porque eu e meu namorado, nós temos uma prática sexual, né? Mas tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. E aí eu comecei a explicar para ela a respeito de defraudação emocional, uma série de coisas, tal, e ela falou, e isso para ela foi algo que ela nunca tinha parado por ouvir dessa forma. E hoje, quinta-feira, voltei lá no escritório e nós estávamos almoçando, e ela falou, você sabe que depois daquele almoço, eu fiquei refletindo muito sobre o que você falou. E
E eu tomei uma decisão. Falei, pô, a menina tomou uma decisão de viver uma vida de santificação, né? De interromper tudo aquilo. E ela virou e falou assim, então eu vou dar uma chance para a pessoa. Eu falei, não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. E eu fiz uma pergunta para ela, Xandão, que, assim, deveria gerar um temor e um tremor. Eu falei assim, a palavra fala que aqueles que praticam a fornicação, o adultério, a prostituição, não herdarão o reino dos céus. Quando Paulo está falando isso a Gálatas, ele está falando para uma igreja. Às vezes a gente pega as cartas de Paulo, a gente está achando que Paulo está falando para o mundo. Não está falando para uma igreja, está falando para um ministério. Eu falei assim, se você morresse hoje, para onde você iria? Ela dá uma risada, uma gargalhada, ela fala assim, para o inferno, ora. E eu falei assim para ela, e você está falando isso rindo? Eu falei, você tem noção do que significa ir para o inferno? E ela, Wilson, sabe como que é, né? Eu falei, não sei como que é. Porque se 6 segundos de orgasmo para você é muito, saiba que a eternidade vai te custar muito caro. Então, respondendo a tua pergunta, Arthur, para mim, eu acho que a maior dificuldade no século XXI é a relativização daquilo que é absoluto. Quando eu relativizo o que a palavra diz a respeito, quando eu relativizo o pecado, quando eu suavizo o pecado, quando eu dou uma outra cor para o amor, quando eu começo a trazer conotações para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, onde nós estamos barateando a graça, e nós já falamos isso numa parola a respeito da hipergraça, né? Que hoje está muito em moda isso, e nós estamos brincando com o pecado, nós estamos flertando com o pecado, nós estamos de mão dada com o pecado, nós estamos indo para a cama com o pecado, quando na verdade nós deveríamos viver uma vida de santificação. E se tem uma coisa que eu admiro tremendamente na Igreja Metodista, tremendamente, é que se tem uma coisa que se prega, olha, eu me converti em 2003, Deus me direcionou para ir para outra igreja, 12 anos dentro dessa igreja, e eu só ouvia uma pregação, santificação. 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 Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu tenho, para mim, reputo que para o dia de hoje, o maior desafio é nós tomarmos a bandeira da santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Enquanto vocês estavam falando aqui, me veio no coração aquela boa e velha discussão que a gente, vira e mexe, a gente tinha, né? Existe uma diferença, quando a pessoa se converte, a gente diz assim, você aceita Deus, o Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador? E a pessoa fala, sim, eu aceito. E a gente sabe que aceitar Ele como Salvador é uma coisa, aceitá-lo como Senhor é outra, bem diferente. Então, como é que eu tenho enxergado isso, né? Salvador é aquilo que a gente recebe, Senhor é aquilo que a gente entrega. Então, se a gente receber Deus como Salvador, é a parte que a gente recebe o bônus, vamos dizer assim. Então, é a parte que eu sou beneficiado. Reconhecendo como Senhor, é a parte que eu entrego, é a parte que eu abro mão, é a parte que eu dirijo e diz assim, toma conta, não está mais comigo. Não é? E acho que é por isso que as pessoas estão tendo tanta essa dificuldade de se relacionar com Deus como Senhor, porque está muito difícil as pessoas abrirem mão das suas preferências, abrirem mão dos seus gostos, abrirem mão dos seus prazeres, como o próprio Ilcinho disse. E uma das partes mais difíceis da pregação de Cristo, dentre todas que ele mensurou no seu ministério, mas a parte mais difícil é quando Jesus fala assim, olha, negue-se a si mesmo. Uma vez eu escutei um pastor dizendo que a maturidade do cristianismo está enquanto você decidiu abrir mão de si mesmo. Então eu vejo essa parte do se relacionar a Deus com Deus, né? Como Senhor, você realmente dizer assim, olha, eu estou entregando o controle, como o senhor disse, né? Nas mãos de Deus, para que Ele controle a minha vida.
Senhor, me ajuda no meu coração, que o Espírito Santo fale no meu coração, que eu tenha sensibilidade e sabedoria para tomar as decisões corretas, para falar as palavras corretas, para poder me relacionar com as pessoas de uma forma correta. Essa submissão, eu acho que é um dos grandes desafios do cristão hoje, principalmente quando a gente trata no assunto empoderamento do cristão. Existe uma confusão muito grande, né, se você falar de empoderamento nos dias de hoje. E o empoderamento está muito vinculado à questão da independência, está muito ligado à questão do eu posso, eu consigo, eu aconteço. E aí isso tem um link para mim muito sensível, principalmente dentro das teologias coach, quando você, na grande parte das pregações, é afirmado você pode, você consegue, você é vencedor e por aí vai. Quando eu sou todas essas coisas, eu acabo não precisando tanto de Deus assim, né? Ou acabo utilizando Deus simplesmente para o meu próprio benefício, né? E quando nós nos colocamos numa condição de submissão a Deus, a gente sabe que nem todos os dias são coloridos, mas que mesmo nos dias difíceis, o Senhor caminha no nosso lado, segurando a nossa mão e nos ajudando a enfrentar esses desertos da vida, essas estações mais difíceis da vida. Então, nos dias de hoje, eu tenho entendido dessa forma, meninos, essa relação de enxergar Deus como Senhor, o grande desafio é esse, é a gente abrir mão dos nossos gostos, abrir mão das nossas preferências. A Paulinho falou semana passada, na parábola do cajado, que esse talvez seja um dos grandes desafios da geração de hoje no que diz respeito a entender o seu chamado. Porque a maioria das pessoas, dos jovens, acha que Deus vai chamá-lo naquilo que ele gosta, ou naquilo que já é uma aptidão dele, ou naquilo que ele simplesmente já tem ali perto. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus vai trazer uma revelação para a gente de um chamado que nada tem a ver com o que a gente faz hoje, né? Não é porque você sabe tocar um violão que necessariamente você vai ter um chamado para músico, e por aí vai. E hoje a gente tem usado muito isso, né? Esse uso das preferências para, de alguma forma, tentar facilitar aí, né, o direcionamento de Deus, né? Como se estivesse dando dicas para Deus. Olha, Deus, não sei se você percebeu, mas eu vou muito bem nessa área aqui, né? Traz uma oportunidade para mim aqui, para que eu possa me desenvolver aqui. É muito nisso. E eu encerro a minha fala com uma parola que nós fizemos dentro do tema do Sermão do Monte, com o pastor Marquinhos Amorim, quando tratou do assunto ansiedade, né? Se relacionar com Deus como o Senhor está diretamente ligado à questão da ansiedade. E aí eu quero trazer uma fala daquela parola, juntando com a questão de crer, que o Xandão falou. Crer que o Deus que funcionou ontem vai funcionar hoje e vai continuar funcionando amanhã e depois de amanhã e daqui a um ano. É essa certeza de que Deus continua presente que vai fazer com que a gente se relacione com Ele de uma forma muito mais fácil no que tange a questão do senhorio, né? Will? Isso que você está falando aí é algo bem complexo, né, Arthur? Porque, de fato, quando nós vamos falar a respeito do ministério, né, do chamado, você vê pouquíssimos, quase nenhum exemplo na Bíblia onde o chamado ministerial ele se concretizou efetivamente no ofício do ministério, né? Você pega, por exemplo, Filipe ele começa como diácono, e mais para frente, Deus o levanta, o separa como evangelista, né? Você vê Paulo ali caindo, sendo tratado, e ele fala que ele ficou muito tempo distante, depois ele se aproxima, e o chamado sendo separado, né? Separai para mim, Paulo e Barnabé. E eu vejo hoje pessoas muito ansiosas por um púlpito, e eu me lembro de uma fala de John Wesley.
John Wesley, ele, de uma forma muito enfática, quando expulso do templo da igreja, da nave da igreja, ele fala, então o mundo é minha paróquia. O apóstolo presidente da nossa denominação, ele, certa vez, ele questionado a respeito por que fulano não tinha oportunidade, Beltrano não tinha oportunidade, e aí ele parou, teve uma nota, lembrou dessa fala de John Wesley e falou assim, rapaz, vocês querem esse púlpito, e apontou para o púlpito da igreja sede, eu vou te falar uma coisa, aí nesse mundo existem tantos púlpitos para você pregar, e você está pregando, olhando para esse daqui. Sabe de uma coisa? Está na hora de você ter essa mesma visão que John Wesley, de você olhar para isso e você batalhar por isso, porque existem muitas vidas aí, como diz o apóstolo Paulo, gemendo e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E aí nós nos esquecemos, e nós já tivemos essa parola aqui, que é sobre eclésia. A igreja ela foi feita para ir para fora. E nós estamos hoje numa realidade onde nós estamos nos fechando cada vez mais, né? E aí eu termino aqui falando algo que eu ouvi hoje de um pastor, não vem ao caso o nome dele aqui, mas ele falou algo que mexeu muito comigo. Que ele falou assim, na década de 70, o chamado ministerial era algo muito forte. E com o passar do tempo, nós começamos a ver uma certa ênfase para uma profissionalização do ministério. E nessa profissionalização do ministério, nós começamos a ver certas discrepâncias no ministério. E aí ele dá um exemplo, e é um exemplo muito duro, onde ele tinha convidado uma determinada banda para tocar na igreja dele, e o cantor liga para ele e fala assim, olha, não caiu dinheiro na minha conta ainda, se você não depositar o dinheiro, nós vamos voltar e nós não vamos entrar no avião. E na hora ele, num ímpeto do espírito, ele vira para essa pessoa, né, para esse cantor, e fala para ele assim, entendi, você está vindo para cá para ser pago para adorar, e aí ele dá um arregaço no cara. Então nós estamos vendo cada dia mais hoje, pessoas se precipitando no ministério, pessoas se posicionando de uma forma a mercantilizar o chamado ministerial. E outro dia eu fui pregar numa igreja tão gostosa, que até o Arthur, ele mandou lá, eu não sabia que estava sendo gravado, e que delícia que foi, né? Amo minha igreja, mas ali foi algo diferente, era como pregar em Laranja Lima, né? Então, que nós possamos tomar a palavra que o Xandão trouxe aqui, de voltar ao primeiro amor, a simplicidade do evangelho, porque nós estamos profissionalizando aquilo que o próprio Cristo falou, que nós devíamos viver uma vida de renúncia. Amém. Queria só encerrar, né, enquanto vocês falavam, né, a gente precisa entender realmente que ele nos salvou e agora é nosso Senhor, que foi pago um alto preço por nós. E aí, quando a gente olha para os dias de hoje, alguns termos me preocupam dentro da igreja. Não sei se na igreja de vocês tem, não é crítica alguma, mas me preocupa assim, ele é voluntário, então não dá para exigir muito. E quando alguém usa esse termo, né, dentro da igreja ele é voluntário, que é um termo do mundo, eu sempre penso como Paulo e Pedro sempre se apresentavam, sou escravo de Cristo, né? Então muitas vezes a gente não pode contar porque a pessoa é voluntária, ela faz na hora que ela quer, da maneira que ela quer, né? Se ela tiver afim ou não, né? Fazer a obra, em qualquer nível que seja. Então a gente precisa voltar para esse entendimento, ou criar esse entendimento nas pessoas, né? De que a gente é salvo pela graça, mas agora a gente tem um Senhor que quer o melhor para a gente, né?
E falar em melhor é outra frase que a gente ouve, né? O melhor de Deus está por vir. Se o melhor de Deus já veio, que é Jesus. E um dia me encontrou e te encontrou, e agora ele quer que a gente possa resplandecer, mostrar essa luz dele para outras pessoas, né? Então acho que o maior desafio é esse mesmo, é a gente viver em santidade. Por quê? Porque é a minha igreja? Não. É viver em santidade para agradar o meu Senhor, né? No melhor sentido da palavra, eu vivo separado para Ele. E há coisas que Ele não quer que eu coloque minha mão, e ali eu não vou colocar. Há missões que Ele vai me dar e eu vou cumprir essas missões. Então, acho que é isso. A gente entender mesmo essa figura de eu sou escravo de Cristo, né? Hoje já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acho que esse tem que ser o nosso maior desafio. Não é fácil, mas a gente não pode deixar isso para lá. A gente tem que deixar com que o Senhor construa o Cristo dentro de nós também. Amém. E assim, acho que como Moisés, fica a lição para quem nos assiste, para quem nos ouve, né? Sabendo a seguinte coisa: olha, Deus pode derramar o seu poder e chamar pessoas, qualquer tipo de pessoas. Não é sobre você, nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Cristo. Sempre foi sobre aquilo que Deus pode fazer. Então, não permita que as suas limitações, que os seus medos, que as suas inseguranças travem o seu propósito, travem o seu chamado, travem o seu ministério. E como a palavra diz, né? Deus, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Que você possa depositar sua confiança nele, sabendo que ele é o Senhor de todas as coisas, verdade, mas ele é Senhor da sua vida. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Você já sabe, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já curte esse vídeo, compartilha com todos os seus contatos. Mas se você é como a Vânia, que gosta de formato de podcast, os Paroleiros estão no Spotify, no Deezer e na Amazon Music para você escutar uma roda de parola com ensino bíblico profundo, divertido, enquanto você faz o seu tricô. Um grande abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, meninos. Tchau, tchau.